Com este trabalho, pretendemos contribuir para a caracterização de espécies piscícolas de águas interiores com interesse gastronómico em Portugal continental. Trabalhamos com axigãs, com barbos e com carpas. Estas espécies piscícolas são importantes na Beira Baixa, no Ribatejo e no Alentejo, regiões do país onde são muito consumidas. Estão presentes em mercados locais, estão presentes em festivais gastronómicos, que são vários que se realizam na primavera e no verão, e estão também presentes na mesa de pescadores desportivos que as capturam nos estados selvagens, nos sistemas lênticos da região e as consomem com as suas famílias. No entanto, pouco conhecimento existe sobre a composição nutricional destes peixes e sobre a presença de metais pesados na parte edível. O objetivo deste trabalho foi, portanto, avaliar a composição nutricional dos filetes destas três espécies piscícolas e também a presença de metais pesados no filete. Para o efeito, trabalhamos com 10 axigãs, 10 barbos e 10 carpas que foram capturados em sistemas lênticos da Beira Interior Sul. Uma vez capturados, os peixes foram congelados e depois, já em laboratório, foram filetados. Também em laboratório, e estas imagens permitem mostrar a forma como foi feita a filetagem e a preparação do filete para depois as análises laboratoriais. Também em laboratório, dizia eu, foi determinada a proteína pelo método Geldal, foi determinada a gordura pelo método Soxtet. A energia metabolizável foi determinada utilizando a fórmula da FAO 2003, em que a proteína, o teor em proteína é multiplicado por 4 kcal e o teor em gordura é multiplicado por 9 kcal. Relativamente aos metais pesados, eles foram quantificados utilizando o ICP-OS. A análise estatística foi feita recorrendo ao programa SPSS. Os resultados obtidos permitem concluir que o rendimento de filete, tendo em conta que são espécies selvagens, parece-nos interessante. Não houve diferenças significativas nas três espécies, embora o rendimento mais elevado tenha sido o do axigã. Em termos de energia, também não houve diferenças significativas relativamente à energia dos filetes destas três espécies. No entanto, o barbo foi aquele que apresentou um valor ligeiramente superior. Quanto ao teor em proteína, constatou-se que a carpa apresenta um teor em proteína significativamente mais baixo do que as outras espécies. Pelo contrário, apresenta um teor em gordura significativamente mais alto relativamente a outras espécies. Relativamente às cinzas, constatou-se também que os axigãs, o filete de axigã, apresenta um teor em cinzas muito inferior, significativamente inferior às outras duas espécies. Na nossa opinião, isto tem a ver com a menor quantidade de espinhas que tem o filete do axigã relativamente aos filetes de carpas e de barbos. Naturalmente que a presença de espinhas teve reflexos no teor em cálcio dos filetes, que foi mais elevado, foi significativamente mais elevado no barbo e também na carpa. O sódio, um parâmetro importante também na alimentação humana, constatou-se que os axigãs apresentam um teor em sódio mais elevado, significativamente mais elevado que as outras duas espécies. Ao analisarmos a presença de metais nestas três espécies piscícolas, constatamos que para parâmetros como o cádmio, crómio e chumbo, os níveis determinados foram inferiores ao valor de quantificação, ao limite de quantificação do aparelho ICP-OS. Quanto ao cobre, também ao ferro, ao zinco, constatou-se que as carpas apresentam valor significativamente mais elevado do que as outras espécies. No entanto, um aspecto muito importante a ter em conta é que os valores máximos em qualquer um destes metais, os valores máximos quantificados nos filetes, foram sempre muito inferiores aos valores considerados toleráveis para a alimentação humana por várias legislação europeia, americana e por outra bibliografia.
Em termos de conclusões, podemos dizer que não houve diferenças estatisticamente significativas relativamente ao filete, à energia dos filetes das três espécies. O Achigan apresentou filetes com mais potássio, sódio e magnésio. O Barbo apresentou filetes com um teor em proteína mais elevado, também cálcio e também fósforo. A carpa apresentou filetes com maior quantidade de gordura e de cinzas. O cádmio, o crómio e o chumbo apresentaram concentrações abaixo do limite de quantificação do ICP-OES. Também os filetes de carpa apresentaram um valor mais elevado de cobre, ferro, manganês e zinco. No entanto, depois de analisarmos estes resultados e como conclusão final, podemos dizer que tanto os filetes de Achigan, como de Barbo, como de carpa, apresentam elevada quantidade de proteína, pouca gordura, portanto são peixes magros, poucas calorias, e também apresentam níveis muito baixos de metais pesados, muito inferiores aos limites permitidos para utilização pelo homem no seu consumo diário. Muito obrigado.